Olá pessoal, eu montei esse canal com o objetivo de colocar resoluções de física de vestibulares e para iniciar essa série de resoluções eu escolhi a prova de 2019 da UEPG, vestibular de verão, onde a primeira questão da prova de física ele coloca assim, que um bloco de madeira de massa igual a 200 gramas está inicialmente em repouso sobre um piso horizontal, também de madeira. Uma força, cujo módulo é 1,5 newtons, é exercida sobre o bloco. Sabendo que os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e o piso são, respectivamente, 0,5 e 0,2, assinale o que for correto. Na alternativa 0,1, ele diz assim, que se a força for aplicada paralela à direção horizontal, o módulo da aceleração do bloco é 5,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá. Vamos imaginar o nosso bloquinho aqui, tá certo? Então, o nosso piso e o nosso bloco tá aqui. Então, existe uma força horizontal aqui de 1,5 newtons. Como ele diz, né, para determinar a aceleração, significa que esse bloco está em movimento. Se ele está em movimento, a força de atrito que atua é a cinética. Então eu vou desenhar aqui, do outro lado, um vetor representando a força de atrito cinético. Bom, como é que eu vou fazer para determinar a aceleração desse meu bloco? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante? Bom, vai ser a resultante entre esta força e essa. Então, eu posso escrever assim, ó, que 1,5 menos a força de atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração. A massa do bloco, ele já me forneceu 200 gramas. Para que eu encontre o valor da aceleração, eu preciso encontrar a força de atrito cinético. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui do lado, ó, a gente sabe que a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Nesse caso, vai ser o coeficiente de atrito cinético. A força normal, ela, nesta posição aqui, ela é de mesmo módulo em sentido oposto à força-peso. Então, eu posso dizer que a força normal é igual à força-peso, que é igual a m vezes g. Então, a força normal, que é igual a força-peso, vai ser a massa do bloco 0,2 vezes a aceleração gravitacional, que é 10. Então, eu concluo que a força normal ela vale 2 newtons. Beleza, calculei o valor da força normal. Então, vem aqui agora, calculo a força de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito cinético, 0,2, vezes a força normal, que é 2. Então, a força de atrito cinético, 0,2 vezes 2, dá 0,4 newtons. Ok. Então, vai ficar assim, ó, 1,5 menos a força de atrito cinético, que é 0,4, é igual a massa do bloco, que é 0,2 em quilogramas, vezes a aceleração. 1,5 menos 0,4 dá 1,1. Então, fica 1,1, passando dividindo 0,2, então fica 1,1 divididos por 0,2 é igual a, ou seja, a aceleração. 1,1 divididos por 0,2 dá 5,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, realmente, a aceleração, neste caso, é 5,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Na 0,2. Se a força aplicada for paralela à direção horizontal, o módulo da força de atrito estático máxima entre o bloco e o piso é 1 newton. Vamos lá. Calcular a força de atrito
estático. Novamente, vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, a força de atrito estático, o coeficiente de atrito estático, ele me falou que é 0,5. Força normal, a gente já calculou aqui, 2. Então, a força de atrito estático é 1 newton. Ok, está correta também. Na questão 04, se a direção da força for ao longo da direção vertical, né? Esta força aqui de 1,5 newtons, agora ela for na direção vertical. A força resultante sobre o bloco é nula? Vamos lá. Vamos analisar dois casos específicos, até porque ele não me fala o sentido da força, ele só diz que é a direção. Então eu posso ter um sentido para cima ou para baixo. Então vamos pegar meu bloquinho aqui, ó, colocar, né, esta minha força de 1,5 newtons apontando para cima. E vou pegar uma outra situação onde essa minha força de 1,5 newtons aponta para baixo. Lembrando que a força-peso, ela sempre vai ter, né, o valor igual à força normal, neste caso, que vale 2 newtons, né? Então, aqui também eu tenho o valor da minha força-peso, que vale 2 newtons. Olha só, o que acontece aqui? Eu tenho uma força de 2 newtons apontando para baixo e uma força de 1,5 newtons apontando para cima. A força resultante entre essas duas aqui é a que vai me gerar a minha força normal nessa situação. Então, nessa situação aqui, ó, a minha força normal vai ser esta força menos essa, tá ok? Que vai ser igual a 0,5 newtons. De qualquer forma, se eu somar 0,5 com 1,5, eu vou ter o quê? 2 newtons. Da mesma forma, né? E essa força de 2 newtons apontando para cima, ela vai se equilibrar com a força peso do bloco que aponta para baixo. De qualquer forma, eu tenho que o sistema vai permanecer em equilíbrio, porque a força resultante aqui é zero. Aqui, já na segunda situação, o que eu tenho? Eu tenho esse vetor apontando para baixo e esse outro vetor aqui também apontando para baixo. Isso vai me dizer o quê? Que vai surgir uma força normal aqui, que vai ser a soma desses dois, que dá 3,5 newtons. A conclusão é a mesma, porque se eu somar esses dois vetores para baixo, 1,5 mais 2 vai dar 3,5. E ele vai se anular, né? Vai se equilibrar com a força normal gerada para cima, de tal forma que a força resultante também vai ser zero. Tá certo? Então, quando ele fala assim, que a força, se a direção da força for ao longo da direção vertical, a força resultante sobre o bloco é nula. Sim, com certeza. Na questão 08, se a força for aplicada horizontalmente, fazendo com que o bloco percorra uma distância de 50 centímetros, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco é 0,2 joules. Vamos lá, ele quer que eu calcule o trabalho. O trabalho a gente sabe que é força vezes distância. Neste caso, ele quer saber o trabalho da força de atrito. Então, a força que eu irei utilizar aqui será a força de atrito. E, obviamente, como ele está em movimento, é a força de atrito cinética, que a gente já calculou. Então, o trabalho vai ser a força de atrito cinética vezes a distância. Então, o trabalho, força de atrito cinética, 0,4, vezes a distância que ele vai percorrer, que é 50 centímetros, que é 0,5. Se você resolver essa conta, você encontra que o trabalho é 0,2 joules, indicando que também está correta esta alternativa. Já na questão 16, ele coloca assim, que qualquer que seja a direção da força aplicada sobre o bloco, os valores da força normal, exercida pelo piso sobre o bloco, e da força peso do bloco
serão sempre iguais e de sentidos contrários. Vamos lá. Essa questão já está meio que resolvida, né? Através da questão 4. Mas, vamos considerar aqui de novo. Eu tenho meu bloco. A força-peso do meu bloco, ela não vai mudar. Ela independe da força normal. Ela só depende da sua massa e aceleração gravitacional. Então, neste caso, a força-peso sempre vai ter um valor de 2 newtons. O que pode acontecer? A força normal, ela vai depender da reação. Então, se por exemplo, eu tenho lá uma força aplicada aqui de 1,5 newtons. A força normal, ela vai ser a soma desta força com esta força. Logo, eu vou gerar aqui uma força normal de 3,5 newtons, né? Se eu tenho uma outra situação aqui, onde eu tenho uma força F assim, de 1,5 newtons. Essa força F vai gerar, tá, uma componente Fy e uma outra componente Fx. De tal forma que, se eu considerar a força peso agora, o que está acontecendo? Que essa componente Fy, ela estará fazendo com que a força peso, a força normal diminua. Tá certo? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma força normal que é menor que a força peso. Nessa situação aqui, eu tenho uma força normal que é maior. Ele afirma o seguinte, ó, que serão sempre iguais e de sentidos contrários. Não. Tá ok? Então, se a gente fazer a soma dessas questões corretas, a gente tem 0,1, 0,2, 0,4 e 0,8. 8 com 4, 12, 14, 15. A somatória das questões é igual a 15. Beleza, pessoal? Essa foi a resolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou vocês, se inscrevam no canal. E eu estarei trazendo mais resoluções das provas nos próximos dias. Até mais.